Vamos lá, então. Hoje sou eu que vou fazer a leitura dos artigos em conjunto com o Elton. A Fran está sem voz, mas ela disse que ia tentar participar como ouvinte. Ela está sem voz real mesmo. Mandou um áudio que quase não conseguia falar. Hoje nós vamos começar, então, nossos estudos a partir do artigo 67 da Lei 6.015, né? Alterado pela Lei 14.382. É o nosso objeto de estudo aqui. Nos últimos encontros, a gente tratou sobre a questão do registro civil, mais especificamente sobre a alteração de nome, prenome, e hoje nós vamos partir para um novo assunto, que é a habilitação para o casamento civil. Então, lá no artigo 67 da Lei 6.015, nós temos o caput, né? O caput do artigo da habilitação, que não sofreu alteração, não sofreu nenhum tipo de alteração, e fala o seguinte, para introduzir o assunto. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça certidão de que se acham habilitados para casarem. Bem, cabe aqui eu fazer uma explicação, um parênteses, dizendo que para casar, efetivamente, lá no civil, perante o juiz de paz, nós temos que nos habilitar primeiro. Então, existe esse passo a passo que a gente deve cumprir, que está na lei. Para quê? Para a gente provar, mediante apresentação de documentos, conforme diz o caput, que nós estamos aptos para fazer esse casamento, né? Nós estamos aptos para firmar esse compromisso. Depois, a gente vai ver nos artigos seguintes, a gente faz a habilitação, é feita ou não, né, a autorização da habilitação, agenda-se o casamento e, por fim, celebra-se o ato. Essa habilitação, ela consiste justamente para que não haja, obviamente, algum impedimento dentro dos cartórios da região, dentro da justiça, né? Se houver algum impedimento, se a pessoa tiver um outro casamento fora daquela união, ela vai ser justamente justificada e provavelmente vai ser anulada. Esse prazo, ele foi modificado, era 15 dias, mudou para 5, mas é um prazo máximo, até 5 dias, tá? É um prazo só para, de fato, você não passar do tempo, vamos dizer assim. Em 5 dias o cartório ainda consegue habilitar. E é obrigatório, de fato. Tá? Tem que passar por essa habilitação, senão você não consegue dar adiantamento ao teu casamento. Deixa eu ver aqui. A documentação, ela tem que, eu não sei se vai estar citado aqui, eu não cheguei a ver. Não especifica, mas eu também tenho uma abinha aberta aqui para dizer quais são, né, os documentos mínimos, né, obrigatórios para habilitação. As certidões, elas têm que ser habilitadas dentro, no mínimo, tem que ser atualizadas no mínimo 60 dias. Por exemplo, eu nunca casei, sou solteiro, tá? E eu vou apresentar minha certidão de nascimento, tá? Eu tenho que atualizar essa certidão, estar com ela, apresentando ela no cartório, no dia da habilitação, no mínimo 60 dias, no mínimo. Então, assim, você chegou com uma certidão do ano passado, vamos dizer, eu atualizei uma certidão do ano passado, tá novinha. Não importa, você tem que ir lá no cartório novamente, atualizar uma certidão e apresentar essa certidão junto à certidão da noiva, né? Enfim, ou do noivo. Então, assim, esse documento ele tem que ser atualizado, isso é obrigatório, tá? Mas faz parte do processo. Como você mesmo falou, possivelmente não tem nada citando, então tem que realmente atualizar essa certidão e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. São 2 testemunhas, tá? Depende, a taxa, depende, provavelmente, eu não sei se essa taxa ela é nacional, mas acredito que seja por cada região. Aqui, o valor aqui em Maceió
é cobrado R$ 218 para habilitação de um casamento. E pronto. E duas testemunhas. As testemunhas só precisam apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, tá? Nada mais. Tem que assinar um dia antes ou no dia da celebração as testemunhas e os noivos assinam no dia do casamento. Eu não sei se há algum parágrafo também aqui citando sobre uma possível procuração. Tá? Por que acontece? Eu tenho alguns clientes que não conseguem comparecer no dia do casamento. Estarem presos ou estar viajando. E aí você pode ser representado por tem uma procuração que você faz e essa procuração ela é levada até o local. Vamos dizer, se a pessoa estiver no presídio, ela vai ser apresentada o tabelião ele vai até o presídio e faz essa procuração. E quem vai representá-lo, seja alguém, não precisa ser exatamente um parentesco, mas essa pessoa que vai representá-lo no dia vai comparecer à cerimônia. Caramba! É uma informaçãozinha aí que tem a mais nessa questão, mas vocês podem, né, sei lá, pegar algum caso parecido e... É muito bom saber, inclusive, eu não tinha, pelo menos na lei aqui nos meus estudos, não tem essa previsão da procuração, assim, para eu, né? Não tá prevista a possibilidade, e eu também nem tinha pensado no fato, né? Mas pode acontecer, realmente, né? Eu estou dando uma olhada aqui no rol de documentação do cartório aqui de Brusque, na habilitação. Aqui, em comparação com Maceió, Santa Catarina, eles aceitam a certidão com 90 dias de atualização. Ali são 60, né, que você comentou. E com relação ao valor, eu também estou abrindo aqui a tabela de emolumentos para comparar. Sempre foi 90, sabe? Mas eles mudam muito. Então, assim, eu gosto sempre de trabalhar dentro dessa margem de segurança aí de 30 dias a menos, porque sempre há algum problema. Por que acontece muito? Eu sempre alerto com essa questão, que é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com o registro, porque, principalmente nos dados, quando a gente não tem essa preocupação de pegar a certidão e verificar se os nossos dados estão exatamente corretos, principalmente com os dados dos nossos pais, dos dados dos nossos avós. Porque a gente não tem essa preocupação, a gente só se preocupa em olhar o nosso nome, às vezes, a data de nascimento e pronto, segue. Quando a gente vai fazer um casamento ou vai fazer uma atualização de um documento, a gente acaba se deparando com um erro que lá o Instituto de Identificação ele acaba reconhecendo, porque ele vai, né, comparar os dados e vai comparar seus dados com o que ele tem lá e com o que ele tem na receita. Muitas vezes há um erro, uma letra, um nome a mais, um nome a menos. Então, eu me deparo muito com isso. Eu, na verdade, abri o meu negócio por conta desses erros. São erros, assim, eu acredito que 60% a 70% dos registros tem algum erro. Eu estou falando de registro civil, tá? Então, na hora que você habilita o casamento, você casou, você recebe a tua certidão de casamento, não há preocupação, muitas vezes, por parte dos noivos em dar uma olhada de como é que tá, como é que foi registrado. Então, eu sempre digo, recebeu sua certidão, verifica se todos os dados estão corretos, para que você não passe do prazo, porque são 30 dias, tá? Passou 30 dias, você vai ter que pagar a taxa para retificação. Bem observado. Dentro dos 30 dias, o tabelião ele pode corrigir sem custas alguma. Obviamente, você provando que o erro foi um erro de digitação, uma coisa do tipo.
É bem observado isso aí, Elton, porque, inclusive, não faz muito tempo que uma cliente minha, ela estava fazendo desmembramento do terreno dela, e desmembramento e posterior escritura, né, de compra e venda. E a gente teve que fazer uma pausa nesse processo por conta de uma divergência no nome da mãe dela. No RG dela constava, tipo assim, nome, um nome do meio e sobrenome, e na certidão de registro civil não constava esse nome do meio. E aí a gente teve que parar tudo, fazer uma retificação, né, dessa situação, para a gente conseguir fazer a lavratura da escritura, né? Então, realmente, tem que ficar de olho, porque ninguém é perfeito, esses dados são todos digitados à mão, né? E nós, como seres humanos, estamos passíveis aí a erros. E depende também muito do ato, quando foi registrado. Então, tem muitos documentos que foram registrados há décadas atrás. Exato. E aí, escritas diferentes, né? Escritas diferentes. Também tem uma outra pessoa, então já não tem o mesmo entendimento. Eu cansei de ser convidado para verificar se o registro era aquilo mesmo ou se o tabelião estava fazendo uma leitura diferente. Ou se a pessoa tinha um outro documento para comparar uma letra, um nome, porque às vezes não estava entendendo. Então, assim, verifiquem de fato todos os dados da certidão para ver se realmente está conforme o livro, porque a gente acaba só atualizando e se deparando com esse erro quando vai fazer uma atualização. Não é porque o teu registro hoje está de um jeito que exatamente está conforme lá no livro, tá? Então, eu digo sempre, tem certidão em casa, pega de todo mundo, vai dar uma olhada, faz a atualização, porque nessa atualização você vai verificar se tem algum erro, tá? E aí, né, mediante uma regularização dessa, para você poder registrar, para você fazer a escritura, você tem que estar com todos os dados corretos. Qualquer erro mínimo pode custar um processo enorme aí de retificação, que vai dar muito mais trabalho. Isso mesmo, muito bom, muito bem pontuado, maravilhoso. Aquele prazo que o Elton comentou um pouco antes, com relação aos 5 dias, eu iria comentar agora no parágrafo 1º, né? A gente fez a leitura do caput ali, fizemos uma super introdução, e aí no parágrafo 1º, do 67, diz assim, ó, se estiver em ordem a documentação, ou seja, a documentação dos nubentes, né, dos noivos, para fazer a habilitação, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico à habilitação desse casamento e extrairá no prazo de até 5 dias o certificado de habilitação, podendo os nubentes contrair matrimônio perante qualquer serventia de registro civil de pessoas naturais, de sua livre escolha, observando o prazo de eficácia da habilitação. Então, aqui a gente tem alguns comentários para fazer. Esse parágrafo 1º é uma modificação do que já havia previsto na lei, nesse parágrafo da lei anterior. Teve uma mudança no prazo para deferimento da habilitação de casamento. O Elton nos dizia antes que o prazo era 15 dias, mas agora habilita-se em até 5. Então, essa é uma novidade da lei 14.382. Outra observação importante é que esse parágrafo trouxe a possibilidade de fazer a habilitação de casamento sem sair de casa, ou seja, você, com o seu computador, com o seu dispositivo, consegue enviar, através do sistema eletrônico, o seu pedido de habilitação. Isto aí, eu dei uma pesquisada até, inclusive, pelo menos aqui em Santa Catarina não está rodando a questão da habilitação eletrônica. Então, por enquanto, transitoriamente, a habilitação se dá
presencialmente no cartório, mas futuramente, quando já se estiverem ajustados aí questão de sistema e tudo mais, a gente vai conseguir fazer o pedido de casamento eletronicamente, mas, claro, o pedido eletrônico se faz com documentos eletrônicos, né? Então, se você vai fazer o pedido eletrônico, você precisa juntar a certidão digital, com assinatura digital, né? Tudo certinho. Se for assinar requerimento, enfim, dos noivos, assinatura digital dos noivos, enfim, tem todo um critério. E o último comentário, antes de abrir para o Elton, é que o prazo de eficácia da habilitação, ele dura 90 dias, né? Isso está previsto no Código Civil, artigo 1532 do Código Civil. Então, fiz a minha habilitação para casar, foi deferido, foi autorizado. Se eu não celebrar o casamento no prazo de 90 dias da certificação do oficial, eu perco meu direito de casar com aquela habilitação. Então, eu preciso refazer o processo caso eu perca esse prazo de 90 dias. E aí precisa atualizar novamente as certidões para poder ingressar numa nova habilitação. Exatamente. Processo novo, tudo do zero, né? Isso. Essa questão da certificação eletrônica, eu acredito que não vai funcionar, porque, assim, é muito complicado hoje você tornar público e tornar essa coisa eletrônica. Obviamente que você vai abrir um espaço para que esse tipo de situação em que a pessoa esteja presa ou esteja viajando e a habilitação do casamento vai precisar casar, né, para regularizar uma documentação, enfim. Eu vejo muitas possibilidades, mas eu vejo ainda muita barreira para que isso aconteça. Porque nenhum tabelião quer se comprometer em casar alguém sem, ao menos, ter essa conversa. Eu digo porque, assim, hoje eu estou habilitando casamento no segundo cartório aqui. Na verdade, são dois apenas aqui em Maceió que fazem casamento. O primeiro de matrimônio e o sexto ofício. Eu estou habilitando casamento agora no sexto ofício depois de exatos 8 anos trabalhando na área. Você imagina bem, eu estou 8 anos e só habilitava no primeiro. Por quê, Elton? Porque os tabeliões aqui eles têm um pé atrás, sabe, com essa questão de processos de habilitação de casamento. Já aconteceu tanta coisa. Só que, assim, quando você estabelece credibilidade no seu trabalho, as portas se abrem. E aí, depois de muita conversa com a tabelião, olha, ó, você está perdendo dinheiro. Estou habilitando casamento quase toda semana, 2, 3. Ao invés de trazer para cá, estou levando só para o primeiro. Lá, toda semana é 80 casamentos. Você tem um número aqui, média de 20 casamentos. Faz sentido você estar desperdiçando esse número aqui. Seriam 20, 30 casamentos a mais no mês para você. E aí foi quando ela fez, não, tudo bem, você já trabalha com a gente há um bom tempo, vamos abrir esse espaço. Hoje eu consigo habilitar casamento sem que o noivo vá lá. Eu pego a ata e levo para os noivos e os noivos só fazem assinar ou então assinam lá no fórum. Então, é meio criterioso, e obviamente é uma questão de segurança do próprio tabelião, imaginando que eles respondem processo caso você, alguém, né, encontre uma brecha aí, sei lá, nessa parte eletrônica e vou casar aqui adoidado. Porque o que é que acontece? O que é que acontece hoje, essa questão da habilitação, por que tanto cuidado? Tinha muita gente que usava esse meio para poder ter 2, 3 nomes. É justamente isso. Teve gente que já casou vezes, 5 vezes. Aqui em Maceió. Nomes diferentes, sobrenomes diferentes. Então, você... mas vai estar lá vinculado o CPF. Eu não sei como a pessoa tirava 2, 3 CPFs diferentes. Então, assim, é um cuidado muito grande. A gente tem que ver qual o cuidado isso aqui determina. Porque você imagina bem,
para um imóvel. A pessoa tem um nome, aí foi lá, se registrou, casou, sei lá, a mulher mudou o nome, aí tem Barros diferente, ou então um Diniz a mais. E o vizinho do lado aqui tem um nome Diniz, sobrenome Diniz. Então, às vezes, até para questionamentos de herança ou coisa do tipo, a pessoa faz essa inclusão. É tanta gente cara de pau que a gente encontra nesse meio que a gente tem que ter um cuidado muito grande. É Então, quando a verdade. gente civil, a gente tem que ter uma orelha em pé mesmo. Então, olha os dados, faz uma busca minuciosa, porque registro é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado por conta disso. A gente não sabe com quem a gente está lidando, e é justamente essa preocupação que o tabelião tem. Tá? Então, eu acredito que não vai ser uma coisa tão fácil de se aprovar, ou então, de fato, tornar real essa questão dessa certificação eletrônica por conta disso. Porque, às vezes, você não tem essa habilitação presencial, e aí o tabelião não sabe quem é, habilitou, acabou, pronto. Não é assim. As habilitações que eu faço hoje, de fato, é porque pessoas querem casar, já não tem tempo para isso, e aí preferem pagar para que a gente faça essa habilitação para ela. Obviamente que quem vai responder alguma coisa diante do cartão sou eu e as pessoas que apresentaram, se houver alguma fraude. Como eu faço esse trabalho justamente de checagem antes, então eu minimizo. Então, assim, é muito preocupante e é muito óbvio que será maravilhoso se isso acontecer. Se a gente conseguir habilitar um casamento de forma online. Pronto, o sexto ofício ele fazia o casamento online. Na pandemia, eles estavam casando de forma online. As pessoas habilitavam e a habilitação o casamento estava sendo totalmente online, via chamado WhatsApp, no fórum também. Então, o juiz de paz estava fazendo o casamento por chamada de vídeo. Então, é uma coisa, de fato, a se pensar, mas acredito que ainda tem muita coisa ainda para poder, entre linhas aí, para poder melhorar, porque não vai ser tão fácil não, tá? Tem essa possibilidade, temos. Há uma coisa a enxergar assim, mas é algo para poder ainda se estudar bastante. Infelizmente, os bons sempre pagando pelos ruins, né? A lei vem aí para facilitar uma situação, mas aí, né, a gente, sei lá, a gente acha que o mundo é né, um cenário perfeito e aí as pessoas estão aí para estragar, né? A gente encontra muita coisa no meio do caminho aqui. Eu trabalho, o nosso escritório é do lado do Instituto de Educação, né? Então, quase todos os dias tem alguém sendo encaminhado para a delegacia porque está com alvará de prisão, está com ou tentou mudar o nome, sabe? Que habilitou e foi identificada a irregularidade nesse sentido, está falando? Porque no Instituto de Educação tem tudo lá, né? Então, se o cara tem um processo na justiça e está 3 anos foragido, ninguém encontra ele, não tem endereço fixo, nada, mas tem lá. Tá lá. Ó, até aqui vai ser preso. E aí o cara vai lá achando que isso não está atualizado, vai tirar uma nova identidade para poder viajar, né? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa é presa, a documentação fica retida, ele precisa tirar uma nova. E aí, quando ele chega lá, se depara lá, só, tem um pedido de prisão aqui para ti. Vamos lá? Quase todos os dias tem uma resenha dessa aqui. Então, essa comunicação ela existe, muita gente não sabe. É dentro dos cartórios e o Instituto de Educação dentro da polícia. Então, mas, ainda assim, tem gente que consegue burlar. Não sei como, mas ainda tem gente que consegue burlar. Então, é uma coisa que vocês também têm que tomar cuidado. Porque a gente não sabe quem é o cliente, nosso cliente. Né? A gente não sabe, infelizmente, qual é a índole dele. A gente que trabalha com regularização, obviamente que a gente sempre quer, na maioria das vezes, pegar o dono de fato, mas a gente não quer
às vezes terceiros que está tentando só invadir uma área ou que já tem há pouco tempo, se interessou, viu que aquela área ali tá abandonada e está dando um desperto ali, querendo apenas tomar posse daquela área. E aí, a gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Então, assim, eu sempre digo para os meus amigos companheiros aqui, advogados, não é todo mundo que a gente defende, não. Que aí, uma hora pode também, né? Então, é muito mais tomar esse cuidado com relação ao registro civil e fazer essa busca minuciosa, ter esse cuidado de quem a gente vai representar, tá? Porque, aí, infelizmente, a gente não conhece todo mundo. Infelizmente. Muito Óbvio que isso bom. é 2%, 5%, sabe? Não é todo mundo. Mas é aquela coisa. É melhor desconfiar do que depois a gente arrumar um problema pra gente. Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu ainda tenho que aprender um pouco com relação a essa situação de ingenuidade, porque a gente tende a julgar o outro com a nossa cabeça, né? Eu faria tudo certo, então o outro também faria tudo certo, mas não, a gente realmente tem que ficar de orelha em pé e desconfiar mais, ter o tino para desconfiança, né? Ter aquela luzinha sempre acesa, né? É porque a gente sempre fica encantado com o contrato. Ah, chegou um contrato novo. Ah, opa, mas quem que está trazendo o contrato? Será É, que vale a pena? Né? Então, assim, é sempre bom também ter essa... ficar de olho, a gente pega alguns detalhes só nas entrelinhas, assim, né? É. Legal, muito bom tu passar a tua vivência, muito massa. Outra coisa que eu queria só comentar, que eu esqueci com relação ao parágrafo primeiro, aí tu me diz, Elton, se isso procede, se era assim antes da nova redação, tá? Ali fala que Certo. os Nubanks podem habilitar num cartório, digamos, vou habilitar em Maceió, mas aí, sei lá, por algum motivo, vou celebrar o casamento em outra cidade ou até mesmo outro estado. Isso já era assim antes? Como ele se torna público, né, esse documento, então ele pode sim casar em outro cartório, não há problema. Ele pede só a transferência da documentação, né, só respeitando dentro do prazo, tá? Alguns tabeliões não autorizam, tá? Por quê? Dá muito trabalho para eles e, de qualquer forma, eles perdem, né? Aquele valor, porque vai ter que ser transferido, vamos dizer assim. Então, depende muito do entendimento do próprio tabelião, tá? Há possibilidade, mas eu acho que não é muito raro isso acontecer. Eu já peguei alguns clientes de São Paulo que estavam querendo casar aqui em Maceió. Aqui em Maceió tem um atrativo muito grande por conta das praias, né? Então, assim, muita gente tem aquele sonho de casar na praia e tudo mais, a vista maravilhosa, e aí habilitam lá e querem casar aqui. Boa. É possível? É desse jeito, só como é possível? Quando não é apenas no civil, você faz o religioso com efeito civil. Depende do celebrante. Eu faço muito casamento para celebrante. O celebrante é um pastor, então ele é credenciado, né? Ele é autorizado para fazer esse tipo de celebração. E aí a gente faz a habilitação no cartório e a gente pega a ata e leva para o casamento. É esse exemplo aí que pode ser feito, tá? Ele pode ser feito em outro local. Não precisa ser exatamente no cartório ou no fórum no dia, quando é religioso com efeito civil. Tem essa diferença. Quando é, de fato, apenas civil, se for um outro cartório, uma outra serventia, tem que ter essa transferência de documentação, tá? Mas aí é o que eu falo, é muito mais burocrático e eu não sei se todo tabelião vai aceitar. Depende muito da aceitação e autorização do mesmo. Tá? Entendi. Aí cabe dar uma verificada antes para não ter problema, né? Tem alguém com dúvida aí sobre essa questão dessa habilitação do religioso como efeito civil? Não entendi tua pergunta. Se alguém
do grupo aí se tem alguma dúvida sobre essa questão do casamento religioso com efeito civil. Eu não lido muito, então por isso que eu não tenho dúvidas. E nós estamos em 3 pessoas, então não sei se a Ana está acompanhando e se ela tem alguma dúvida com relação a isso. Porque quando eu voltei tinha mais gente, eram 4, era assim. Mas elas caíram. Oi, eu estou acompanhando. Estou com a tela desligada e o microfone porque fazendo os serviços de casa aqui. Mas assim, eu não tenho dúvida, até porque, como a Tânia falou, a gente não tem, o nosso campo de atuação não é esse. Mas já serve de alerta, vários pontos que você apresentou aí para a gente, né? Aqui na minha região, no caso, eu tenho que me atentar muito a essa questão de descontuar que você falou. Aqui tem muita área rural e as pessoas compram tipo ainda no papel de pão, né? E muitos deles às vezes né, não está vendendo uma propriedade que nem é dele, que nem existe e vai passando para frente. Muito cuidado. Eu tô com um problema não, né? Meu cliente, de fato, ele é proprietário, de fato, ele já se atentou a isso assim que comprou o terreno e não havia construção, então ele estava deixando, não era uma coisa que ele queria investir agora. E tem mais ou menos uns 30 dias que a gente mandou limpar o terreno, apareceu uma dona. E aí ela falou que a terra é dela, que ela comprou há muito tempo. E aí fomos para a delegacia, obviamente, porque se houvesse algum processo de uso campeão, aquele processo já é zerado, tem que ser manso e pacífico. Então, se há alguma manifestação, automaticamente aquele prazo já é quebrado. Então, qualquer processo de cliente de vocês, alguém entrou com um papel de pão desse aí, inventado, sabe? Que chega muita gente assim, o cliente está na razão, vai logo para a delegacia. Acabou. Faz o boletim, porque isso vai estar registrado. E aí foi verificado que ela tem uma outra área, ela está reivindicando uma outra área, mas ela acha que é aquela. Então, assim, como há uma confusão da época e que o contrato que ela mostrou lá é de um contrato de uma pessoa que nem existe. Eu falo assim, não existe no contrato inicial. Então, desde o início do contrato, desde a escritura, desde toda a regularização do imóvel, aquela pessoa que vendeu aquele terreno nem aparece em nenhuma das partes. E ela disse, não, mas esse terreno é meu. Eu disse, não, não é seu. Meu cliente está registrado aqui, ó, o documento está registrado direitinho, comprou diretamente a plano, que foi que desmembrou na prefeitura, está aqui certinho e tal. E você comprou de uma pessoa que nem sequer foi citada em nenhuma esfera do processo. Então, é muito bom você se atentar a essas questões históricas do processo, da escritura, a quem apresentou, a quem vendeu, a quem está sendo citado, porque é nessa linha que você vai ganhar muito processo, que realmente você vai poder registrar. Às vezes tem muita devolutiva, porque justamente isso, porque quando o tabelinho vai analisar, diz assim, quem é essa figura aqui que apareceu aqui do nada, sabe? Esse papel aqui, como é que surgiu? Quem é esse vendedor? Quem é esse comprador? Então, essas questões registradas, essas questões de nomes, pessoas que estão entrando do nada, uma pessoa tem que se muito, tá? Esses contratos têm que ser bem certinhos, porque aí fica diminui a devolutiva entre você e o carteiro, né? Então, se o processo vai seguir de forma mais rápida e, consequentemente, né, vai ser aprovado. Então, é bom se atentar, porque tem muita gente... Eu estou acostumando, graças a Deus a gente acaba aqui andando, né? A gente vai montando parcerias, vai montando amigos, vai montando toda uma rede de colegas de trabalho. E o meu município ainda está se estruturando, vamos dizer assim. Hoje a gente tem um posto de alto atendimento do INCRA, que trabalha dentro da Receita Tributária do município, né? Uma salinha pequenininha ali. E aí a gente já trabalha, ele já me liga, Ana, eu estou com uma dificuldade aqui, que o cliente apresentou um documento aqui que eu não sei o que é esse documento, não.
eu digo, fique dentro só da sua área de atuação, verifique como é que está a CCIR do imóvel, verifique direitinho quem é quem, ouve a história, compara, mas não libera nada. Então, a gente já está com esse networkzinho, um se comunicando com o outro no cartório da mesma forma e tentando certificar de todos os lados, antes de dar qualquer tipo de informação também. O ideal é justamente essas parcerias, porque minimiza os riscos. Você faz um checklist aí para cada caso, e aí você vai determinando, olha, fulano de tal cuida disso, eu cuido disso, e você minimiza essas devolutivas e você dá celeridade no teu processo. Dinheiro hoje tempo é dinheiro, então a gente tem que diminuir o quanto máximo esse tempo aí para que a gente possa ter mais sucesso nos processos e, consequentemente, a gente conseguir entregar os registros de forma mais concreta, para você ter essa credibilidade junto ao cartório, porque muitas vezes quando você tem um padrão, por exemplo, você entrega isso no cartório, o cartório começa a visualizar, opa, essa documentação está vindo aqui da Tainá, essa documentação está vindo aqui do Elton, sabe? Então, assim, eu sei que isso aqui não vai estar errado. Então, se vem de um advogado... Já aconteceu comigo, é verdade, é verdade. É o que eu falo. Você tem que ter essa percepção de que o tabelião não está ali para te atrapalhar. Ele está ali para que você apresente a documentação correta. Para que não haja nenhum problema na documentação. Elton? Essa documentação toda certinha. Tá bom, rapidinho. Historicamente, você sempre apresenta a documentação toda correta, se torna a credibilidade real. E, né, qualquer erro que vai acontecer, o tabelião vai olhar assim, não, isso aqui passou desapercebido. Pode ter certeza, se não foi interesse dele trazer esse erro. Aí se comunica assim, ó, tem um erro aqui, mas tem como corrigir? Tem. Você vai lá e corrige, não tem problema. Então, assim, ter esses parceiros minimiza essa devolutiva, minimiza aumenta, vamos dizer assim, essa possibilidade que você tem junto com o cartório. Eu falei com a Tainá, eu estou iniciando agora, né? E eu me preocupei bastante, assim, outra coisa de cidade pequena, mas todo mundo acaba se conhecendo, né? É um boca a boca muito rápido, mais rápido que as redes sociais. E eu tive acho que foi uma indicação de outra professora que eu tive. Eu preparei a arte, preparei o cartãozinho e eu fui me apresentar para eles. Eu me apresentei para o tabelião nós temos 2 cartórios aqui, me apresentei para o tabelião do segundo e da primeiro e disse, olha, estou começando nisso, regularização de imóveis, já iniciei o curso de despachante documentalista, eu estou me habilitando para isso, os serviços que aqui chegarem em meu nome, eu vou tentar me certificar o máximo possível e tal, e tal. E aí o tabelião do segundo ofício disse assim, Ana, isso que você está fazendo é muito válido, porque já tem acontecido algumas coisas aqui na cidade, coisas simples, mas que é o nome do cartório que está levando a má fama. Tem pessoas que estão pedindo a segunda via de uma certidão de nascimento, aí tem a taxa do cartório que está cobrando 300, 500 reais a mais para a pessoa. E dizendo, não, mas eu paguei no cartório. Essa aqui está aqui, eu paguei, eu transferi para a pessoa tal. E é daqui que vão se certificar tudo certinho e já virou aquela confusão. E aí depois me deu esse clique, Ana, então não faça isso. Se você tiver de cobrar seu serviço, utilize uma tabela de serviço que eu acredito que o Conselho Federal tenha como parâmetro, tudo certinho, faz uma coisa organizada para não te prejudicar e nem prejudicar o cartório e a gente seguir uma via tranquila de trabalho. Isso. Tomando esse cuidado, eu acho que você aumenta a sua credibilidade com o cartório de fato. Eu vendo serviços parecido com o que foi citado aí. Por exemplo, eu cobro numa segunda via R$80 aqui de Maceió, mas o custo é 46. Mas eu chego para o meu cliente e falo, olha, no cartório você vai pagar 46. Comigo você vai pagar 80. Obviamente, eu vou buscar o documentativo, vou entregar na tua casa. Tem custo para isso. Você quer pagar? Não, prefiro.
Então, você É a praticidade, né? do próprio cliente, porque eu paguei 46 lá e aqui eu estou pagando 80. Digo, você está sentadinha aqui na tua casa, vai receber o documento aqui, não vai precisar enfrentar a fila, não vai precisar fazer nada, eu vou pegar o documento para ti e vou entregar aqui. Você quer pagar os 46, você pode ir lá, não há problema nenhum. Eu falo o preço que é no cartório. Eu falo as taxas para o meu cliente, quais as taxas de fato vão ser pagas no cartório. E eu falo o meu trabalho. E entre 10 vendas, uma cai. Eu estou tornando real os valores, estou trazendo meu trabalho, mas aí você diminui problemas com o cartório, problemas com o teu cliente, e você foi claro com ele, teve essa clareza, teve esse feedback. Então, tornar isso real, tornar isso para ele transparente. Assim, não, o cara está me falando o valor errado, não está falando o valor errado, ele está falando o valor certo, está tudo explicadinho. Então, eu não vou ter trabalho nenhum, eu quero. Vai lá e contrata. Então, essa questão de valores, se alguém está cobrando valor a mais, ele pode cobrar o valor que quiser. Mas tornando explícito isso, tá aqui, se você quiser, é feito. É como eu falei, tem cliente meu que eu cobro R$5.000 numa regularização, depende da regularização. Se for uma coisa muito simples, eu cobro R$2.000, R$1.000, depende. Se for uma coisa muito mais trabalhosa, eu vou cobrar o meu trabalho. Teve um cliente meu que tem uma graninha boa, sabe? Mas aí eu falei para ele, eu não estou olhando a sua carteira. Eu estou olhando o trabalho que eu vou fazer. Se fosse outra pessoa aqui chegando com o mesmo trabalho, eu ia cobrar a mesma coisa. A pessoa não podia ter o poder aquisitivo que você tem. O que eu estou olhando aqui é o trabalho para ser feito. Óbvio, na regularização no todo, tinha pacto para você fazer, pacto para você registrar. Então, era um processo de casamento com registrar o pacto, escriturar, depois registrar. Era um processo muito grande que eu ia durar mais ou menos de 60 a 90 dias, mas que eu estaria indo no cartório umas 10 vezes no mês. Demanda muito tempo. Se eu for colocar a diária, quanto é tua diária, quanto é tua hora? Calcula isso, entendeu? Então, você tornar real, tornar transparente o teu trabalho para passar para o teu cliente, isso não é errado. Errado é você cobrar por uma coisa que você não está explicando e achar que o cartório está cobrando isso. Dizer para o teu cliente que o cartório não está cobrando isso. Tem que ser transparente com o que você está fazendo. Olha, meu trabalho é X, é isso. Então, você, de fato, você traz essa credibilidade para você com o seu cliente e com o cartório. Isso mesmo. E, no fim, acaba ajudando a desmistificar, né, essa situação de que cartório só fatura, só ganha dinheiro, só, né, de extorquir, essa fama que o cartório tem de extorquir, né? Quando o fato é esclarecer as coisas, todo mundo ganha, né? E assim, né, quando o cliente te procura, ele já está preparado para algum extra, entendeu? É difícil o cliente te procurar achando que não vai levar nada, né? Então, é uma questão mesmo só de explicar como que funciona, você não pode ter medo disso, e tá tudo certo, tá tudo certo, tudo funciona. O medo está mais na gente do que, né? Gente, eu vou precisar me ausentar rapidinho, mas foi um prazer enorme aprender um pouco mais com vocês, viu? Tá bom, Ana? Ótimo final de semana para ti. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficamos sozinhos agora, mas vamos lá. Está gravando e a galera vai nos ouvir depois. É isso. Deixa eu continuar aqui no parágrafo 4A, né? Eu tenho algumas observações aí nos seguintes. O 4A fala assim, a identificação das partes e a apresentação dos documentos exigidos pela lei
civil para fins de habilitação poderão ser realizados eletronicamente mediante recepção e comprovação da autoria da integridade dos documentos. Então, o 4A, ele vem complementar a possibilidade da habilitação eletrônica que diz ali o parágrafo 1º, né? Aí eu tinha colocado aqui um questionamento dizendo que, por se tratar de nova inclusão, a habilitação antes era permitida somente em meio físico, presencial e impresso? Sim, né? Sim. Antes só havia essa possibilidade e ainda persiste somente com essa possibilidade, né? Haja vista aquela questão do sistema, né? Que a gente já comentou e que provavelmente cabe talvez uma nova regulamentação aí, né? Não sei se via código de normas, provimento. Eles vão fazer essa atualização. De fato, a certidão ela vai ser eletrônica daqui a um tempo. Essa impressão ela vai ser... Quando, de fato, a impressão não ser exigida, não for mais exigida, aí tudo bem. Mas quando ainda o próprio documento, quando cita que você tem que atualizar o seu documento dentro de 90 dias, então, você vai ter que materializar essa certidão. Uhum. Então, é uma questão totalmente... não tem como você só tornar eletrônico uma coisa que você precisa imprimir. Não tem como. Né? Então, infelizmente, ainda não. Mas é uma abertura para que os próprios cartórios já comecem a trabalhar a ideia. Não posso deixar eletronicamente aqui, eu posso deixar já no habilitado diretamente, sem precisar materializar. É feito. Isso aí. O parágrafo 5º já era existente e foi modificado pela lei, né? Diz o seguinte: se houver impedimento ou arguição de causa suspensiva, o oficial de registro dará ciência do fato aos nubentes para que indiquem em 24 horas prova que pretendam produzir e vão remeter esses autos, nessa documentação, para o juízo. E produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 3 dias, com ciência do MP, do Ministério Público, e ouvidos os interessados e o Ministério Público, em 5 dias decidirá o juiz em igual prazo. Então, esse parágrafo, ele fala sobre aquilo que a gente estava comentando antes já, né, com relação aos impedimentos legais da lei civil. É isso, né, Elton? Isso. Se houver algum impedimento, né, obviamente que não ocorrerá o casamento, e aí haverá impossibilidade e você vai ter primeiro que resolver esse problema. Muitas vezes, o que acontece? Eu me separei, estou com a certidão lá, sou casado, e não tem... O que aparece muito para mim, por exemplo? A pessoa era casada, o marido foi embora, caminhoneiro, enfim, foi embora, voltou mais, mas está lá preso ainda aquele casamento. Fisicamente eu não estou mais, mas no documento sim, ainda está lá casado. Aí você encontra uma nova pessoa, quer casar, aí eu tenho minha certidão, aí pega a certidão de nascimento achando que aquilo pode ser feito, aí chega lá no cartório e apresenta. Aí quando chega no cartório, olha, foi encontrado que você casou em tal época, e aí é onde mora um problema que muitas vezes os cartórios também não conseguem encontrar, é que, como não há atualização no sistema, esse casamento está apenas escrito, registrado no livro, alguns estados não estão com todos os índices atualizados. Então, quando a pessoa pega aquela certidão de nascimento dela, não está averbado que ela já casou. Acaba casando. Beleza, passa. Mas, muitas vezes, isso só vai ser reconhecido depois. E, criminalmente, quem vai responder é quem atualizou aquela certidão. Ela já tinha outro casamento? Tinha. E por que não informou? Porque ela acha que só porque não está mais com a pessoa acha isso.
mas ela não foi orientada. Uhum. Não há... Uhum. O engraçado é que não é público isso, não está disponível essa informação, sabe? O poder público não está nem aí. Ele não Uhum. diz para você, olha, se você é casado, você tem que manter a sua certidão de casamento. A sua certidão de nascimento não serve mais para você. Não, a pessoa, não, eu já fui casado, filha da mãe fugiu, foi embora, eu achava que a minha certidão de nascimento, eu agora era solteira. Não, solteira é Uhum. quando você Nunca se casa. divorciou, você é divorciado. Seu estado civil mudou. O estado civil são solteiro, casado, divorciado ou viúvo. É verdade. Você casou uma vez, nunca mais você é solteiro, tá? Nunca mais você é solteiro. É um termozinho que é... Não, hoje eu sou solteiro. Não, não, você é divorciado. Você nunca casou, aí tudo bem, você é solteiro. Então, esses termos... E aí não está público isso. Então, esse questionamento, às vezes você tem que analisar, porque às vezes no próprio cartório não foi atualizado de uma forma, ou então o documento não está, de fato, no sistema. Então, tem alguns probleminhas aí que ainda vão ter que resolver no âmbito nacional. Óbvio, nem todas as serventias estão com os documentos atualizados. Teve muito cartório que passou por problemas, incêndio, enchentes, enfim. Tanta coisa, sabe, para resolver primeiro, que esses processos aí que são negados muitas vezes é por conta disso. Infelizmente, a pessoa não tinha noção, casou outra vez, tem um segundo casamento, Bigamia. mas é às vezes é por má índole mesmo, a Uhum. pessoa quer casar, tem mil coisas. Então, esses impedimentos aí, essas buscas servem para isso, para minimizar esses problemas. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, na tua experiência, bom, acontece, né? Acontece com frequência. Uhum. E quais são os motivos, assim, geralmente? Você falou que todo dia é por causa que todo dia, pelo menos, tem a questão do preso, né? Do alvará de... Eu falo que, na maioria das vezes, é por ignorância mesmo. Ignorância porque eu falo que a pessoa, infelizmente, ela não tem conhecimento. Muitas vezes não tem conhecimento. Por mais que a pessoa pode ter o poder aquisitivo que for. Muitas vezes é falta de conhecimento. Uhum, uhum. E não tem obrigação nenhuma de saber, né? Eu já conhecia advogado que não sabia o que era uma certidão. Uhum. Não Para ser sincera, eu nunca estudei a lei de registro civil assim aprofundadamente como eu estou fazendo agora, né? A gente conhece o registro civil até onde a gente trabalha dentro do registro de imóveis, né? Questão de prazo, validade, tal. E eu fui descobrir essa situação da habilitação do casamento em 2020. Em 2020, quando eu tive interesse de fazer para mim. E aí eu descobri que não era simplesmente eu chegar lá e marcar, quero marcar uma data e ver aí para mim. Não é assim, né? Então, né, que sou eu, que estou estudando direito, que isso e aquilo, que trabalho com cartório há anos, não sabia da situação da habilitação. Não sabia que tinha que pagar. Não, cara, eles entregam uma lista de uma A4 cheia de documento. É uma burocracia do cão, só para se habilitar, sabe? Então, e agora só viajando assim, cara, eu falo muito assim para as pessoas que não só dentro do registro de imóveis, dentro do registro civil agora, com tantas possibilidades, né, de mudança de nome e tal, tem muita oportunidade de serviço para nós. Muita. Tem. Muita. Tem. Muita mesmo. Cara, é um absurdo. E muito legal que tu atua tão fortemente assim, porque isso encoraja e de certa forma até precursor, não sei como é que é a palavra, mas para mim é uma novidade e é algo que futuramente, por que não, expandir para esse lado também. Hoje eu faço muita habilitação, porque está dentro do nicho, né? Obviamente.
se eu trabalho com registro civil, se eu trabalho com registro de imóveis, está tudo ligado, interligado. Então, diretamente do escritório. Então, é mais fácil para mim trazer um produto novo do que eu deixar isso de lado e não enxergar isso como uma oportunidade. Uhum. Tá? Tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanta coisa olha, tem uma oportunidade agora grande, eu precisaria ir para os Estados Unidos. Porque a pessoa está lá, só que está precisando de gente com o meu nível de conhecimento na área, para regularizar as pessoas que já estão lá, ou que queiram casar, ou que querem tirar o green card, mas essa percepção de como organizar a documentação, sabe? Então, assim, quando a pessoa está lá, acha que é mil maravilhas, mas não é só assim, você tem que estar totalmente regularizado lá. Então, é uma oportunidade. Então, eu estou fazendo um casamento agora de um americano com uma brasileira. É uma trabalheira danada, porque a legislação lá é diferente da daqui. Então, para você não tem essa questão de segunda via de certidão. A sua certidão que você recebe, ela é única. Então, para você atualizar aquela certidão, é só apenas eletronicamente. Então, ela vai vir um papel branco com as informações ali, assinado e acabou. E aí você vai ter que apostilar. É outro processo. Só que esse processo demora 60 dias. Nossa. Pronto, estou no prazo. Porque dentro de 60 dias, a documentação já foi atualizada. Quando chega aqui, muitas vezes, a certidão já está vencida. Então, vem aquela questão dos 90 dias. Porque eu gosto de trabalhar dentro dos 60. Que se eu resolvo dentro dos 60, se você tem isso como prazo, 60 dias, os 30 dias a mais vai ser para corrigir, né, tudo certo, e entregar a documentação. Se você torna real esses 90 dias, você perde o prazo. Então, é muito você sempre, dentro do prazo, qualquer prazo que for estabelecido, para documentação de habilitação de casamento, para registro, o que for, diminui um terço do prazo, porque você ganha tempo para você resolver algum interpério. Estratégia, né? Isso aí a gente vai aprendendo com a manha, né? Estratégia mesmo. Vou vencer, para a gente terminar o assunto, eu vou vencer o parágrafo 6º, 7º, não, o 6º, 7º e 8º, bem rapidão, vou ler aqui, também não tem muito mistério, e aí a gente encerra por hoje, tá? Se estiver de acordo. Dá para ir até acho que o 8º, né? Para a gente parar, já ir para o próximo artigo. 6, 7 e 8, aí no próximo encontro a gente inicia a partir do 69, né? E dá para ler o 9 também, viu? Que eu achei muito pouco, então... Como? Dá para fazer uma leitura rápida. Acho que foi muito do que a gente já conversou aqui. Então, tá bom. Então, a gente vence até o 69, caput, parágrafo 2º. Vou fazer a leitura, então. Parágrafo 6º. Quando a celebração do casamento ocorrer perante o oficial de registro de pessoas naturais diverso daquele da habilitação, deverá ser comunicado o oficial de registro em que foi realizada a habilitação, por meio eletrônico, para devida anotação no procedimento de habilitação, justamente para que não haja problemas como este que o Elton falou, né? De falta, né, de integração da comunicação entre cartórios. E aqui quem tem a responsabilidade de comunicar, né, a habilitação é o próprio oficial de registro, certo? Parágrafo 7. Pedido o certificado de habilitação, celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar solicitados pelos nubentes e designados pelo oficial de registro. Aqui eu vejo uma leve segregação, né? Então, os nubentes solicitam dia e hora, né? O oficial verifica a possibilidade, e aí, havendo possibilidade, havendo
disponibilidade, agenda-se, né, designa-se aquele casamento para aquela data e hora solicitada. O que a gente tinha falado sobre essa questão aí. Na maioria das vezes, as datas já são pelo próprio cartório, tá? E só pode ser uma data especial em que você escolheu, muitas vezes quando é celebrado de forma religiosa com efeito civil. Uhum. Quando a celebração ela tem uma data marcada. Pode ser no final de semana, um sábado, um domingo, uma semana mesmo. Então, fora da data pré-determinada pelo cartório ou pelo fórum, pelo juiz da comarca. Então, as duas questões. Mas é só uma questão de entendimento. Isso aí não é problema, não. Geralmente, aqui em Brusque tem um dia específico que eles celebram o casamento. Acho que é um dia só na semana, se eu não me engano, é na terça, alguma coisa assim. Aí a gente... Sexta. Em Maceió é sextas. Sexta. Em Maceió em todas as sextas. Eu acho que aqui é durante a semana, é na terça-feira, se eu não me engano. E aí eu evito ir no cartório nesse dia, porque geralmente é uma confusão, né? É aquela fila, é gente de branco, é gente de paletó, e aí o cartório fica uma muvuca, enfim, aí eu evito. Mas realmente é um dia da semana só, bem lembrado, Elton. É isso aí. Aqui, né? Aqui e ali em Maceió. Pode ser que em cidades até, sei lá, maiores seja diferente, né? A gente tem muita gente aí do grupo espalhado pelo Brasil, então, assim, é bom você olhar qual a determinação do cartório, qual a data prevista pela justiça, tá? Porque quem determina essa data não é o cartório, é a justiça, é o fórum. Então, às vezes, por exemplo, às vezes ia se atentar quando há um feriado, por exemplo, na semana, às vezes nessa semana não vai ter casamento, por conta de um feriado. Às vezes eles fazem isso. Tá? Entendi. Parágrafo 8º. A celebração do casamento poderá ser realizada a requerimento dos nubentes em meio eletrônico por sistema de videoconferência em que se possa verificar a livre manifestação da vontade dos contraentes, né? Possibilidade, não sei se acontece, Elton vai poder falar melhor do que eu, mas se tu falasse antes, eu lembro que na pandemia era feito assim, né? Na pandemia foi feito desse jeito, então foi justamente um parágrafo justamente citado, adicionado, porque isso não era real, só se tornou real na pandemia, tá? Mas é uma possibilidade, tá? Eles estão voltando no casamento presencial porque ainda assim se torna menos burocrático. Por mais que seja mais fácil a locomoção, obviamente, né? Cada um está na sua casa, tudo certo, mas para o juiz, muitas vezes, é melhor para ele fazer uma celebração total, uma leitura, faz a leitura, dá a assinatura e tchau. Você imagina você fazer uma videoconferência com 80 casais. São 160 pessoas. E aí você vai ter que ligar para todo mundo, fazer a leitura individual. Dá mais trabalho. Então, isso aqui acontece. Mas eles estão tornando, ainda preferem casar de forma tradicional mesmo no fórum, todo mundo junto, num dia só, do que fazer a leitura a cada casal. Entendi. O Elton, mas aí nesse caso, quando está falando de casar no fórum, já é uma outra coisa que eu nem imaginava que dava para acontecer. Aqui, o casamento civil que eu vejo é aquele no cartório de registro civil, perante o juiz de paz, ali, só a família, ali, só as testemunhas e o casal, pai, mãe. Depende muito de cada região, é o que eu falo. Aqui acontece muito porque tem muita gente, por exemplo, para casar. Por exemplo, esse do primeiro ofício faz 80 casamentos numa semana. Você imagina 80 pessoas num cartório. Não dá. Ou 160 pessoas. Não dá. Não dá. Tem cartório que tem essa estrutura, tem cartório que não tem. Então, eles preferem ir para o fórum. É um auditório, todo mundo, entendeu? Se o cartório tivesse um ginásio, os casariam lá mesmo.
mas não aparece um só casamento na semana. Aparece vários. Se o tabelião ficar fazendo casamento toda hora, e ele não determinar um dia, vira bagunça, ele não vai ter tempo mais para nada, ele não resolve só, vai resolver vai resolver só o casamento. Só que ele tem outras coisas para resolver. Tem óbito, tem registro de nascimento, tem 1000 coisas para você resolver dentro do registro civil. Então, É outra realidade. É outra realidade. Sim. Esse casamento, quando acontece no fora, é justamente por conta da quantidade de casamentos, tá? E que, na maioria das vezes, tem muita gente casando e a gente não sabe. Se na tua cidade aí está casando, tem pouco casamento que está sendo realizado no cartório, é porque, de fato, a demanda está pequena. Então, tem épocas, por exemplo, setembro, outubro, novembro, dezembro, que a gente acha que o mês das noivas, né, mês de maio, eu acho que é, mas não é, tá? Você pode perguntar aí, mas o período que há um número maior de casamentos é setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, depende muito da demanda. Por isso que ele torna isso ou no cartório, ou de forma online, quando não há possibilidade, dentro de uma pandemia, obviamente, ou de outra ocasião, ou quando a pessoa, de fato, não puder se locomover, sofreu um acidente, enfim, há possibilidade, o juiz pode fazer isso. O tabelião ele pode tornar isso. Só precisou viajar. Olha, eu posso fazer o casamento de forma online? Se for do entendimento do tabelião, ele vai fazer. Entendi. Será que eu tenho que solicitar com uma prévia mínima ou será que, tipo, um dia antes eu posso requerer? Sim. Qualquer alteração ela pode ser feita até 24 horas antes. 24 Eu horas. acho que é isso que vai até... É verdade, é verdade. Ó. O artigo 69 agora fala para dispensa da publicação, mas isso é mas fala mais sobre os proclamas aqui nesse prazo de 24 horas, né? Ó, para dispensa da publicação eletrônica dos proclamas é o local de publicação dos editais de casamento, né? Então, lá... Você pede a dispensa, essa dispensa ela vai se tornar... acho que ela daqui a pouco ela vai deixar de existir. Por que acontece? Era o que existia dentro dos 15 dias. A habilitação ela precisava ser feita dentro dos 15 dias e quando não... Às vezes não tinha tempo para habilitar. Por exemplo, surgiu uma oportunidade a trabalho para os Estados Unidos e eu vou deixar alguém aqui, só que eu vou sozinho. Só que eu quero casar. Eu quero casar antes para, sei lá, qualquer problema que aconteça aqui, a pessoa vai ficar já vai estar resguardado, né? Mediante o contrato lá de casamento. E eu prefiro casar antes. Então, não vou ter tempo hábil dentro dos 15 dias. Aí você pede a dispensa. A dispensa de proclama é justamente essa dispensa de prazo para que você possa habilitar. Então, quando a documentação reunida, você conseguiu reunir em 24 horas, vamos dizer. Por isso que eu falo que esses 5 dias aí que eles estão dando para habilitação, depende muito de como você vai apresentar a documentação no cartório. Se você está com toda a documentação, as testemunhas já estão lá para assinar. Você fez isso em menos de 24 horas, acabou, já está habilitado. Então, ele vai, na maioria das vezes, o tabelião, ele vai, não, tá certo, amanhã a gente vai estar pronto. Amanhã eu consigo casar você. Entendeu? Então, assim, essa dispensa de proclama é justamente para isso. Ela serve para quando há uma urgência. Entendeu? Obviamente que essa dispensa ela vai ser analisada pelo tabelião ou pelo juiz da comarca. Isso. Ali até fala, para dispensa, nos casos previstos em lei, os contraentes, em petição dirigida ao oficial de registro, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando o alegado no prazo de 24 horas com documentos. Estava pesquisando até sobre isso. Um dos motivos, né, até para solicitar a dispensa, é o iminente risco de vida, né, alguma urgência, desde que comprovada, né, a probabilidade de parto, às vezes, por parte da noiva,
né? Enfim, bem interessante. Eu tenho um recorde aqui, eu habilitei uma pessoa com 48 horas para eles casarem, porque eles estavam com medo que ela tivesse bebê, e aí ele já queria estar com a certidão de casamento, para que quando ele fosse apresentar o registro lá no cartório, ela já tivesse com o nome de casado, entendeu? Com essa preocupação. Legal, massa. Eu estava até lendo um artigo sobre essa situação dos proclamas, né? Tem um artigozinho, assim, falando sobre o que está na lei, o que é doutrinário, né? E aí fala, ele tem os doutrinadores que deixam bem claro que essa previsão legal da dispensa dos proclamas, ela não se presta a atender à simples comodidade das partes, né? Então, não é só chegar lá e simplesmente querer por querer, né? Tem que haver um motivo claro e comprovado, né? Isso. O parágrafo 1º foi revogado e o parágrafo 2º diz o seguinte: o oficial de registro, no prazo de 24 horas, com base nas provas apresentadas, poderá dispensar ou não a publicação eletrônica dos proclamas e vai caber recurso da decisão ao juiz corregedor. É isso. Exatamente. O que a gente acabou de falar sobre essa questão. Quem vai, na maioria das vezes, autorizar é o juiz ou o tabelião. Mas acho que isso vai cair brevemente, porque não vai ser mais necessário, não, por conta desse prazo que foi encurtado dentro dos 5 dias, que não são exatamente. Eu habilito o casamento aqui, às vezes no outro dia já está pronto. Aí ela me entrega a petição, eu levo para os noivos assinam, no outro dia eu levo, no outro dia já está pronta. Então, mais 5 dias, não é o tempo que eles têm só para poder organizar a documentação, registrar. Uma outra coisa aí, eu não sei se vai estar mais à frente. Se você quiser habilitar o seu casamento, você tem que escolher qual nome você vai querer, de fato, usar após o casamento. Não é obrigado a mudar. Tá? Eu também não sei se foi citado isso anteriormente, mas acho que nos outros artigos. Não me recordo. Mas... Foi. Não é obrigado a mudar. Sim, foi. Não é obrigado a mudar, tá? Mas só salientando uma situação. Uma cliente minha, ela não queria mudar. Quando foi no dia do casamento, ela fez: olha, eu decidi mudar. Quero acrescentar o sobrenome dele. No dia não pode. Então, se você já habilitou de um jeito, vai ser da forma que foi habilitado. Tá. E aí, se eu quiser reabilitar, pode? Então, pronto, eu vou apresentar a documentação, ela vai perguntar: você vai querer mudar o seu nome? Vou. Aí ela vai colocar lá a alteração. Vai ser mudado. Então, está na habilitação. Se no dia você disser: olha, eu quero desistir, agora você vai mudar, vai casar, vai ser a sua certidão de casamento. Você pode pedir uma alteração lá no cartório, depois já com a certidão de casamento. Entendeu? Entendi. Então, assim... Entendi. Vai retificar depois. Pode retificar depois, não há problema. Mas no dia não pode alterar mais. Depois de habilitado, não pode alterar mais. A não ser que você cancele a habilitação, queira cancelar a habilitação e só casar uma outra data. Mas se a habilitação já estiver registrada, já está com a ata, tudo certinho, o casamento vai acontecer. Você não tem como mais, só posteriormente, junto lá com a documentação já impressa, já está certinho o casamento, já entregue, aí você vai apresentar certinho o casamento. É algo que não valeria a pena, né? Habilitar de novo, né? Então, provavelmente a retificação é mais barato do que... Isso. É menos trabalhosa, então, porque a documentação já vai estar lá, eles vão alterar aí. Pronto, não vai ter. Legal. Olha, é isso por hoje, né? Podemos parar por aqui.
Na semana que vem a gente... Vou parar a gravação. Na semana que vem a gente continua a partir do 70, né? Ficou? Já anotei aqui, mas acho que que fala sobre a conversão da união estável em casamento. E essa vai dar o que falar também, porque são novas inclusões, são novidades. Isso.